Aleluia. Bom dia, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos, reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curva a cabeça, vamos orar para que Deus possa continuar nos abençoando nesta manhã. Realmente Ele possa cumprir a vontade dEle na vida de cada um de nós e de nossa família. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade. Estamos reunidos aqui na Tua presença nessa manhã, Deus. Nós já te louvamos com hinos e com cânticos. E este momento, Pai, é momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, e não só essas pessoas que aqui estão, mas também que essa bênção seja estendida a cada parente nosso, Senhor, aos nossos familiares, aos nossos amigos, Pai, que realmente nós possamos ser uma voz profética nessa nação. Pai, em nome de Jesus é o que nós pedimos, e certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Hoje é um culto especial, um dia o qual o Senhor preparou para falar com cada um de nós, e que essa palavra realmente possa se tornar um estilo de vida para nós. Vamos começar com o livro de Deuteronômios, capítulo 28. A palavra de Deus fala assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e das crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito ao sair. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos te levantar contra ti. Amém? Então aqui são algumas das promessas que o Senhor faz para nós. Que se atentamente ouvirmos a voz dele, tudo nos irá bem. Esse tudo, quando nós falamos tudo, é em todas as áreas da nossa vida. Seja ela financeira, familiar, profissional, seja nossa vida acadêmica, seja onde nós estivermos. E aqui nós podemos observar que há uma proteção de Deus quando nós guardamos os mandamentos do Senhor. Guardar o mandamento do Senhor, irmãos, não quer dizer que nós vamos conseguir cumpri-los todos e todos os dias, porque nós somos fracos e falhos, mas o Senhor tem trabalhado isso em nós. O que nos chama a atenção na palavra de Deus é que está falando aqui, ó, se guardar. Guardar é tê-los no nosso coração. Então, se por acaso nós viermos a pecar, a tropeçar, o que nós devemos fazer? Arrepender e continuar caminhando com o Senhor, pedir perdão e ir embora, não parar no problema. Onde que mora o problema nas pessoas? É porque muitas das vezes elas erram, ou vê, ou percebe o erro na vida de alguma pessoa e fica preso àquilo. E isso paralisa que com essas bênçãos alcança essa pessoa. Repare que quando nós lermos aqui, ó, a palavra de Deus fala assim, ó, nesse versículo, fala assim, versículo 2, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. Ou seja, nós já ouvimos, essas bênçãos já vieram. Aí o próximo passo fala assim, ó, e te alcançarão. Então tem muitas pessoas que as bênçãos já vieram até nós, mas muitas pessoas ainda não estão desfrutando dela. Por quê? Elas pararam no meio do caminho. Ficaram olhando para aquilo que não é Jesus. Pelo defeito, pela falha do irmão ou pela própria falha. Então, ou seja, a nossa mente ela foi condicionada a estar nos julgando a todo momento. Então, se nós não estivermos alimentando o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, para que possamos resistir o dia mau, para ter misericórdia daquelas pessoas que falham conosco, para ter um coração perdoador, assim como o Senhor tem nos perdoado todos os dias, talvez nós vamos ter as bênçãos do Senhor, mas não vamos desfrutar dela. Então, eu fiz algumas anotações e gostaria que você guardasse agora sua mente no Senhor, na palavra do Senhor, para que essa realidade que nós vamos ouvir se torne um estilo de vida e possamos crescer cada dia mais no Senhor. Então, coloquei aqui assim, ó, toda família deseja viver dias de paz, saúde, prosperidade e alegria.
A palavra de Deus nos ensina que as verdadeiras bênçãos não acontecem por acaso, mas são resultado de um relacionamento com o Senhor. Deus tem prazer em abençoar os lares que o colocam em primeiro lugar. Irmãos, nesta manhã, nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Amanhã você vai fazer a mesma coisa. Não é pelo motivo de nós estarmos reunidos agora pela manhã. Muitos irmãos gostariam de estar aqui, mas não puderam porque estão trabalhando, estão viajando, estão saindo do plantão, trabalharam a noite inteira, foram vencidos pelo sono, pelo cansaço. Mas não quer dizer que eles estão fora da bênção do Senhor. Eles só não estão tendo a oportunidade que nós estamos de ouvir a palavra agora. Mas se após esse plantão, esse descanso que eles vão ter, se eles pegarem essa palavra e ouvir, desfrutar dela, o Senhor vai os abençoar da mesma forma. Porque eles vão estar sinalizando: Deus, eu não pude estar lá naquele horário, mas agora eu estou reservando esse tempo para desfrutar da tua palavra e aprender mais de ti. Então, não é somente o que nós estamos fazendo, é o que está no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que da nossa boca sai o que o coração está cheio. Então, todas as vezes que eu oportuno esses momentos a Deus para transformar a minha vida e transformar o meu ser, eu estou falando assim: Deus, que a minha mente, minha vontade e minha emoção possa estar fluindo o que está na tua palavra. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar regando isso todos os dias com pequenas porções. Amém? Deus abençoa a família com a sua presença. Irmãos, não tem como você ser abençoado por Deus se você não tiver a presença de Deus. Deus é onisciente, é onipresente, e nós sabemos muito bem disso. Mas Ele é presente em sua vida. Quando nós falamos presente, é na questão de desfrutar, de ter comunhão, de orar, ainda que seja aquela oração do novo convertido. Senhor, me abençoa nesse dia. Senhor, me guarda no meu trabalho. Talvez você ainda não tenha um nível de amadurecimento de orar pelos ministérios da igreja, pelo seu ministério, pela sua família, mas você apenas tem o básico por enquanto. Mas você está em um processo de estar amadurecendo com o Senhor. Então, às vezes, orar 5 minutos para você é muito. Mas quando você amadurecer, você vai ver que 30 minutos e 1 hora é pouco, é insuficiente. Para tantas coisas que nós devemos orar e agradecer ao Senhor do que Ele tem feito por nós e pela nossa família. Então, lembre disso. O que é mais importante na nossa vida é a presença do Senhor. Porque onde há a presença do Senhor, irmãos, não vai ter espaço para o pecado. Quanto mais eu buscar o Senhor, menos eu vou pecar. Então, o pecado ele vai se tornar um acidente na nossa vida e não um estilo de vida. Então, quando eu me rendo ao Senhor e falo: Deus, faça em mim a extensão do teu reino. Onde eu coloco a planta dos meus pés, ou onde eu abro a minha boca, vai ser abençoado aquele local. Amém? Êxodo 33:14 fala assim, ó: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, ou seja, se a presença do Senhor está indo conosco, seja onde nós estivermos indo, seja o trabalho, a escola, a casa dos nossos familiares, seja em qualquer lugar, nós vamos ter descanso. Por que as pessoas hoje, sempre quando você olha para elas, falam: não, estou cansado. Cansado de quê? A pergunta que se faz é essa: de que você está cansado? Aí muitas pessoas respondem assim: estou cansado dessa vida, já não aguento mais tanta luta. E nós vemos as pessoas reclamando isso dia após dia. E na quinta-feira nós até compartilhamos sobre isso, sobre aquele versículo de Marcos 8:36, que fala: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então nós falamos sobre este versículo. E a igreja, as pessoas estão acostumadas a associar isso em viver uma vida na presença de Deus e em determinado momento se desviar, lá no final perder a salvação. Esse versículo ele não fala somente disso, ele vai um pouco além disso. Eu vou compartilhar com você para que você guarde isso no seu coração, irmão, de quão importante esse versículo é para cada um de nós e para a nossa família. Então a palavra de Deus fala assim, ó: que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Então as pessoas usam muito isso para falar com as pessoas que estão enfraquecidas na fé, que estão desanimadas, para voltar para o Senhor. Isso não está errado, mas podemos aprofundar um pouco mais nisso.
Esse versículo ele quer dizer também, assim, ó, o que adianta eu ter um bom emprego, eu ter uma boa casa, eu ter uma boa família, eu ter uma boa reputação, mas eu perder a minha alma. O que é a alma? Mente, vontade e emoção. As pessoas têm tudo, mas não têm prazer em nada. A pessoa fala, já não aguento mais essa vida, se eu pudesse eu morria. Então, ou seja, não tem prazer de desfrutar aquilo que conquistou. Mas isso é o que é? Nada mais é do que a ausência da presença de Deus. Então as pessoas estão acostumadas a associar a presença de Deus com bens materiais, com momentos de alegria, não de felicidade. Então nós precisamos voltar para o Senhor nesta manhã e falar, Senhor, que o Senhor realmente possa caminhar comigo, para que haja descanso. Se eu estou descansado, irmãos, eu tenho prazer em passar um momento com a minha família, eu tenho prazer em sair com a minha família, em fazer uma viagem com a minha família, em gastar tempo com a minha família, gastar tempo com os irmãos da igreja. Eu tenho tempo para congregar, eu tenho vontade. Então, ou seja, tem pessoas que não saem de casa para nada. Igreja, casa. Casa, trabalho. Irmãos, isso não é vida. Você precisa desfrutar das bênçãos do Senhor que Ele tem proporcionado para você. Você precisa viajar, você precisa ter momentos de lazer com sua família, com os irmãos da igreja. Nós precisamos ter uma vida, esta igreja, este trabalho, nós precisamos viver a vida. Pega a sua família, vai lá para a exposição, joga uma bola com seu filho, vai lá para o IFET, correr lá em volta daquela pista que tem. Você não gasta nada para fazer isso. Se a desculpa, muitas das vezes nós colocamos, é financeira, irmãos, 1 hora que nós fizermos isso durante a semana, curtir o seu neto, a sua neta, você já vai estar fazendo o quê? Abençoando a sua família, criando, fortalecendo os laços. Então, ou seja, quando você chegar lá com 28, 30 anos de casado, vai parecer que você tem 1 ano, porque você tem afinidade com a sua esposa como do começo. Você vai ser amigo do seu filho. Vai haver o respeito, a admiração. Você, quando partir dessa para a glória, irmão, você não vai deixar só bens, coisas que a ferrugem come, que a inflação leva tudo embora. Você vai deixar um legado. As pessoas vão levar e lembrar de você assim, era um homem, era uma mulher de família, viveu com a sua família, viveu para a sua família. Porque quando nós estamos aqui nessa manhã buscando a presença do Senhor, não é só para que a bênção do Senhor nos alcance, mas é para que essa bênção também alcance os nossos familiares, principalmente os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, e que essa bênção possa estender. Então, irmãos, não é questão, o pecado ele não tem força para lidar com a presença de Deus. Então a palavra de Deus ela é bem clara aqui em Êxodo 33:14. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então quando o Senhor fala assim, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos livrarei. O que ele está dizendo? Você não precisa viver com esse peso do julgamento da sua mente, das pessoas que falam de você. Irmãos, aprendam isso, o que as pessoas falam de nós não quer dizer o que nós somos. O que nós estamos passando hoje não quer dizer o que nós somos. Nós somos filhos do rei. Nós somos vasos de honra, provocadores de milagres. Agora, esse processo de transformação é necessário para que no dia da aprovação nós sejamos aprovados. E que dia é esse, irmão? Geralmente é o dia que as pessoas dizem, a palavra de Deus fala que o dia mau, nós vamos resistir com fé. Então nós vamos rir diante da situação. Não é de nervoso, é porque a certeza da vitória. Então, quanto mais eu creio, quanto mais eu tenho realidade disso, mais rápido isso passa. A maior bênção não é material, é a presença de Deus. Então, irmãos, não abram mão disso. Pecou, volte para a presença do Senhor. Nós temos muito isso, exemplo com a vida de Davi. Mas não se esqueça, também eu quero deixar um alerta. Nós estamos vivendo a graça de Deus e as pessoas estão confundindo com a hipergraça. Como se tudo que nós fizermos nessa terra não tem consequências. Então, se nós olharmos para a vida de Davi, por exemplo, ele foi perdoado. Ele cometeu diversas coisas que não deveria ter cometido. Adultério, assassinato, entre outras coisas. Não vou entrar nisso. Mas, você pode ver que a palavra de Deus fala que ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Mas nós, como homem, quando nós lemos os textos,
nós ficamos assim, como que esse camarada tinha o coração de Deus? E quando você aprofunda na palavra, você vai ver que quando ele pecava, ele corria e arrependia logo. Ele voltava para o Senhor, tinha a realidade da importância do Senhor, do Senhor ir com ele em todos os lugares. Então nós precisamos ter essa realidade conosco. Mas, irmãos, a vida dele também não foi fácil, pelas consequências do que ele fez, porque Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus também justo, é um Deus de justiça. É claro que hoje não é como no Antigo Testamento, que hoje o Espírito Santo habita em nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava de qual forma? De forma econômica, fora do homem. Então Deus falava com o homem. Hoje o Espírito Santo, ele fala conosco, de dentro. Então quando você comete algo, ele já toca em você. Então você não pode perder essa sensibilidade e achar que as coisas erradas se tornaram certas. Então nós precisamos ter isso, se eu fiz algo de errado, o Espírito Santo, quando ele toca em mim, eu preciso ser sensível a esse tocar dele para que eu possa me arrepender. Então, onde Deus habita, há paz, segurança e esperança. O que é viver em paz, irmão? Quando você fala com o irmão assim, a paz do Senhor, você está falando com ele assim, fique tranquilo, o Senhor é contigo. Ele está pelejando em favor da sua vida. Segurança, fique tranquilo, você está no barco, tem vento, tem tempestade, mas Jesus está no barco. E aí mais algo para que você ganhe, ele não só está no barco, ele está no controle do barco. Então com uma só voz acaba a tempestade. E a sua chegada do outro lado é certa, esse barco não vai afundar. O que eu quero dizer? Essa luta que nós passamos diariamente, o Senhor vai nos dar a vitória. E nós vamos poder gozar dela aqui, nesta era, nesse tempo. Não é só na eternidade, onde não vai haver choro, dores, enfermidades. Não, nós vamos viver essa paz aqui, essa segurança aqui. Amém? E a esperança que o Senhor, ou que a igreja vai encontrar com o Senhor muito em breve. Nós estamos clamando pelo Senhor, para estar vivendo, reinando com o Senhor o tempo inteiro. E isso é uma realidade para conosco, para com a igreja. Então, quem não está fazendo aí o curso de teologia, eu aconselho que faça, para que aprenda sobre isso. Nós vamos entrar agora em escatologia, nós vamos falar muito sobre isso. Segundo ponto, Deus abençoa a família com provisão. Deus é chamado de Jeová Jiré, o Deus da provisão. Nós vemos isso quando ele pede alguma coisa para alguém, quando você se dispõe a dar, a ofertar, seja o seu tempo, seja o dom que ele te deu para você servi-lo na igreja, irmãos, ele vai prover para você tempo. Ele vai encurtar as coisas na sua vida para que você alcance os seus objetivos. Nós vimos aqui, a gente sabe da história de Abraão, também não vou entrar nela hoje, mas ele pede Isaac, o filho da promessa. Muitas das vezes ele está nos pedindo aquilo que ele nos deu somente para testar o nosso coração, para ver onde realmente está o nosso coração. E ainda vou melhorar isso, para que você veja onde está o seu coração, porque muitas das vezes nós podemos estar iludidos com as coisas que estamos vendo, ou vivendo, ou presenciando, e achando que aquilo que não é verdade, que até parece com verdade, mas não é. Porque a palavra de Deus ela é muito clara, que fala que no fim dos tempos, o Senhor faz uma pergunta: acharás fé na terra? E hoje nós podemos observar, irmãos, a Europa, por exemplo, é um povo mais ateu que tem, e é celeiro de onde tiveram os maiores avivamentos da história da igreja. As igrejas que tinham lá naquela época, você visita lá ou pesquisa na internet, muitas delas se tornaram em bares, nas ceterias. Então o povo está descrente. E isso é natural. E se você pegar, por exemplo, Israel, que as pessoas saem daqui e vai lá buscar terra, buscar água, fala que é a cidade santa. Irmãos, é o lugar que talvez hoje ofenda mais a Deus, onde tem menos cristãos. Estão esperando o Messias ainda, uma boa parte daquele povo. Por isso nós precisamos orar em favor de Israel, pedir que Deus abençoe aquela terra realmente. Porque ali é um cenário onde vai acontecer muitas coisas para que o Senhor
tem o seu encontro com a sua amada igreja. Filipenses 4,19 fala assim, ó: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas na glória em Cristo. Então, ou seja, essas riquezas, esse suprimento, é tudo que está em Cristo, irmãos. O Senhor confiou todas as coisas a Jesus. Ele tem a autoridade de nos abençoar. E vou um pouco além. Ele deu essa autoridade de abençoar a igreja. Ele fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Então não há nada que possa resistir. O que nós ligarmos na terra é ligado no céu. O que nós desligarmos aqui é desligado. Então, se nós desligarmos e falar assim, ó, em nome de Jesus está desligado toda maldição sobre jogada da minha família. Está desligado, acabou. Então não tem esse negócio de fazer. Usa-se alguns nomes genéricos para falar como se fosse uma regressão, coisa lá do espiritismo. Mas nós precisamos estar atentos a essas coisas, irmãos. Quando o Senhor nos pegou e nós recebemos o Senhor como único Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos fez criaturas novas, fez tudo novo. Agora, depois de você ter se tornado filho de Deus, o que você permitiu entrar na sua vida é o que vai ditar o que vai acontecer com você daqui para frente. Porque o que nós fazíamos no tempo da ignorância, que quando nós não tínhamos o Senhor, é considerado o tempo da ignorância, nós não tínhamos conhecimento. Então nós praticávamos coisas e achando que estava agradando a Deus. E o maior exemplo disso era Saulo de Tarso, que se tornou Paulo. Ele perseguia a igreja achando que estava agradando a Deus. E muitas das vezes hoje nós temos feito coisas achando que estamos agradando a Deus e às vezes estamos perseguindo a igreja de Deus. Então por isso nós precisamos vigiar o que sai da nossa boca, o que passa pelo nosso coração. Deus conhece cada necessidade da família. Irmãos, quando nós abrimos a boca para orar, Deus já sabe dessa necessidade. Quando nós oramos em voz alta, é para que os anjos e os demônios ouçam que nós estamos tomando posse dessa bênção que já nos foi dada e agora está nos alcançando em nome de Jesus. Nada além disso, então é muito simples. Pelo fato de ser simples, tão simples assim, o homem tem dificuldade de compreender. Ele lê e passa rápido demais na palavra de Deus. Ele abre portas e provê no tempo certo. Irmão, Deus não vai me dar algo que eu não esteja preparado para receber. Então, aquiete o seu coração, aquiete a sua alma, espere no Senhor. Esperar no Senhor, irmãos, não é conformar com a derrota ou com uma vida de dificuldade, mas sim de estar com esperança de que esse momento já está chegando. E se você tiver um pouco de fé, você falar, chegou, e chegou agora. Amém? Então nós precisamos viver dessa forma. Nós cantamos aqui, nós não vivemos pelo que vimos. Nós vivemos pelo aquilo que nós ouvimos do Senhor. Então se nós estamos ouvindo a palavra do Senhor e ela está falando isso conosco, fique tranquilo. Nós somos amados por Deus, nós somos protegidos por Deus e Ele caminha conosco. Irmãos, aquilo que você julga pecado, o Senhor olha como oportunidade de nos ganhar um pouco mais. Quanto mais nós caímos, irmão, mais nós subimos com o Senhor. Não estou falando isso para você sair pecando aí. Não, irmão, mas se por acaso você pecou, não se preocupe, essa queda foi só para Deus te levantar mais ainda. Porque Deus é misericordioso. Terceiro ponto, Deus abençoa a família com proteção. Irmãos, quando você ora para os seus filhos, pelas suas filhas, pelas pessoas da igreja, Deus inclina os ouvidos e nos protege, nos livra de todo o mal. Por isso que nós precisamos orar sem cessar. Quando nós pegamos a palavra de Deus, ela fala assim, orai sem cessar. Lá em Tessalonicenses 5,17 fala isso. Orai sem cessar. Por quê? Quando eu oro agora, lá no Japão está à noite. Então, quando eu falo assim, Deus, abençoa a tua amada igreja, abençoa os teus servos, eu estou abençoando o irmão que está lá do outro lado. E quando eles oram, essa oração chega até nós. Mas se a pessoa ainda não recebeu o Senhor como único suficiente Salvador, eu preciso citar o nome dela. Deus, abençoa o irmão José, abençoa a família dele. Eu preciso falar isso, porque se eu falar só a sua igreja, ele não faz parte. Ele ainda não recebeu o Senhor como único Salvador de sua vida.
ele ainda não foi batizado para dentro do corpo de Cristo. Então, como que eu falo assim, Deus abençoe a tua igreja, que é o corpo dele, se a pessoa não está fora, ela não desfruta dessa oração. Então, se você vai orar por um amigo, por uma amiga que ainda não recebeu o Senhor, fale o nome dela audível. Deus, abençoe fulano de tal, abençoe a família dela, está passando por isso. E você vai ver Deus trabalhando na vida dela, não só para abençoar, mas para se apresentar para ela como um Deus vivo. Salmo 91 fala assim, ó: Senhor, guarda aqueles que confiam nele. Sua proteção alcança toda a casa. Deixa eu abrir no Salmo aqui, que essa versão está um pouco diferente. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Fala assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em ti confio. O que nós estamos falando aqui, irmãos? Eu confio a Deus, tudo que é meu a ti. Eu confio a minha vida, a minha família, o meu tempo, os meus negócios, tudo nas suas mãos. Então, se eu confio no Senhor, eu estou entregando na mão do maior administrador, naquele que tem poder para abençoar e multiplicar tudo que nós precisamos. Amém? Deus livra de perigos visíveis e invisíveis. Irmão, tem coisas que você vai atravessar a rua e vê um carro, você vê o carro parou, é um livramento. Mas tem hora que você passa, depois que você passou, aconteceu algo lá atrás que você nem ficou sabendo. É um livramento invisível. Lá no seu trabalho, na sua escola, em casa. Às vezes a pessoa está lá picando lá uma verdura, foi livrada de um corte e nem percebeu. São pequenas coisas, mas que traz transtornos, traz dores, traz preocupações. É um tombo que você toma dentro de casa e às vezes teve uma pequena fratura, não quebrou um fêmur, não foi algo tão grave, não bateu a cabeça, não perdeu a consciência. É um livramento que você teve. Então nós precisamos voltar essa confiança para o Senhor. Deus abençoa a família com paz. Irmãos, quando nós temos uma família, precisa haver paz no nosso meio. Paz, eu não estou dizendo que nós não podemos discordar da opinião de um ou de outro só, mas sim respeitá-las. Não quer dizer que eu concordo com tudo que a minha família fala ou pensa, mas eu preciso respeitar. Isso é gerar paz. Cada um escolhe um viés da vida. E o que vai revelar se é bom ou ruim, vai ser os frutos que nós vamos colher. Às vezes o que é bom para o irmão A não é para o B, mas os dois vão receber a bênção de Deus. Não quer dizer que um está certo e o outro errado. É somente a forma que faz. Então tem pessoas, por exemplo, que gostam de orar com o joelho dobrado. Outros oram sentado, outros oram em pé. E todas as orações vão ser respondidas da mesma forma. Não quer dizer que um é mais espiritual que o outro. É questão de costume, outros veem isso como reverência. E tudo bem. Talvez amanhã você vai mudar. O Senhor vai te mudar a forma de ver isso. Ah, não, eu acho que melhor é orar de joelho. Eu acho que eu estou tendo mais reverência com o Senhor. Não tem problema nisso, você mudar. Então esteja aberto para que o Senhor continue fazendo essa obra em nós. Amém? João 14, 27 fala assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Além de deixar, ele nos deu. Então isso nós já temos. Irmão, não precisamos sair provando para as pessoas que nós estamos certos. Repare, quando tudo estiver tranquilo, o inimigo vai tentar nos roubar a paz. Se tirou a paz, irmãos, você não raciocina, você não pensa da forma correta, você não fala o que quer, você expressa aquilo que você quer falar de forma errônea e vai ofender pessoas, vai magoar pessoas, e muitas das vezes, se você for uma pessoa orgulhosa, você não vai ter coragem de pedir perdão, de reconciliar. Ou se você for uma pessoa soberba, você não vai dar a oportunidade à pessoa de te pedir perdão. Vai ficar gerando aquilo, guardando aquilo no coração até quando? E aí, irmãos, eu quero dar um passo a mais. Guarde isso, você guardar raiva e rancor das pessoas, é você estar tomando veneno querendo que o outro morra. Você está se adoecendo, seu cortisol está aumentando. Ah, não suporto ver pessoa. Que isso? A pessoa é da sua família, da família de Deus.
Não está na hora de você se arrepender e falar: Deus, me perdoa, tira esse sentimento ruim de mim, esse sentimento que entrou no meu coração, eu nem vi quando entrou. Então nós precisamos ter isso em nós. A paz de Cristo vence as discussões, o medo e a ansiedade. Irmãos, o mal que assola essa geração é o medo e muitas das vezes a ansiedade. Repare, se você falar com uma pessoa assim de manhã: tem um negócio para te contar. Quantas vezes que ela vai te perguntar durante o dia o que é? Me fala agora. Vai roer unha? Vai te mandar mensagem. O que é mesmo que você queria me falar? É o dia inteiro aquilo vai ficar martelando na cabeça da pessoa, ela vai ficar sem paz. Então, grave isso. O medo, se a pessoa fala assim: ei, tem que te falar algo, tem que te contar algo, a pessoa já fica morrendo de medo. O que eu fiz de errado? Principalmente no nosso trabalho, né? Você saiu de serviço, seu chefe te mandou uma mensagem e fala assim: preciso conversar com você no próximo serviço. A pessoa nem dorme. Acabou o dia dela, você é mandado embora. O que eu fiz de errado agora? Talvez é uma promoção que você vai receber, um aumento de salário, e você está sofrendo por algo com antecedência. Então descanse no Senhor, irmãos. O Senhor permitiu algo durante a pandemia para que nós aprendêssemos com Ele. Mas a memória do brasileiro ou do ser humano, entenda como você achar melhor, ela é muito curta. Irmão, muitas pessoas passaram por dificuldade, muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas queridas. As pessoas acharam que as igrejas iam fechar, mas a igreja não parou, a igreja nunca para, a igreja sempre vai romper. Porque nós estamos debaixo de um rei chamado Jesus, não de um governo que é o homem que entra. Até com boas intenções, mas um caminhar e o sistema às vezes faz com que ele faça coisas que não agradem a Deus e muito menos o povo brasileiro, a sociedade em si. E para que nós possamos descansar no Senhor, irmãos, ansiedade. Ansiedade é você deixar de viver o presente e ficar preocupando com aquilo que nem aconteceu ainda. Então, tira o pé do acelerador. Às vezes você pergunta a pessoa: e aí, como é que tá? Estou na correria. Para quê? Amanhã o Senhor vai te dar mais 24 horas. Então, descanse no Senhor. Deixe o Senhor fazer as coisas, irmãos. Sejam mais tranquilos. Sejam mais cristos nessa terra. Amém? Para nós concluirmos, as bênçãos do Senhor continuam disponíveis para aqueles que o buscam com sinceridade. Então, as bênçãos do Senhor, elas estão disponíveis para todos nós. Repare que aqui não está falando questão de pecado, questão de estilo de vida, está falando de sinceridade. Irmãos, talvez o meu falar não seja adequado, o meu jeito não seja adequado, o meu proceder ainda não seja adequado, mas o que está no meu coração é algo sincero. É o que Deus está olhando, é a sinceridade do coração de cada um de nós. Amém? Hoje Deus deseja derramar sua presença, provisão, proteção e paz sobre cada família que aqui está sendo representada. Então guarda isso aí, sua presença, provisão, proteção e paz. É o que nós precisamos, irmãos. As outras bênçãos vão ser acrescentadas, conforme eu vou crescendo no Senhor, conforme eu estou disposto a desfrutar dessas bênçãos. E assim a obra de Deus vai ser feita na nossa vida. Amém? Então, nesse momento, nós vamos orar, e eu gostaria que você orasse. Eu notei alguns pontos aqui, pela salvação dos seus familiares, pela restauração dos casamentos, pela saúde e provisão financeira, pela proteção divina sobre os lares. Amém? Então, ore sobre isso, para que isso venha sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aquelas pessoas que você tem evangelizado, para que realmente a vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um de nós. Aleluia! Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos ao nosso Deus. Reflita sobre essa mensagem que você acabou de ouvir. Sobre esses tópicos que eu acabei de falar, para que você possa orar
e permita, Deus, fazer essa obra em nossas vidas, em nossos lares, no nosso trabalho, com as pessoas que nós realmente amamos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Deus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, com sinceridade de coração, nós tomamos posse dela. Pai, que essa palavra venha se tornar o nosso estilo de vida, Senhor. Pai, nós somos pessoas fracas, frágeis, falhas, Senhor. Mas nós temos um coração sincero para com o Senhor. O Senhor é um Deus que sonda mente e corações. E nesta manhã eu peço, Senhor, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas, restaurando casamentos. Pai, olhando pela saúde financeira e provendo, ó Pai, bênçãos sem medidas, Senhor, na área financeira de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Pela Tua proteção sobre os nossos lares, Senhor. Que nenhum mal seja, Senhor. E entre na nossa casa, na nossa família, Pai. Que realmente nós possamos ter a paz que o Senhor realmente nos dá. E que não venhamos só ter essa paz, que possamos estar desfrutando dela, Deus. Para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que quando as pessoas olharem para a nossa vida, elas possam receber, Senhor, essa multidão de bênçãos que estão sobre nós, que estamos desfrutando, para que o Teu santo nome seja exaltado e glorificado a cada dia, Senhor, através do nosso caminhar nessa terra. Pai, responda a cada oração que está sendo feita nesta manhã. É o que nós te pedimos, Senhor. Nós estamos ligando, ó Pai, nessa terra, Senhor, conforme a Tua palavra tem nos ensinado que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Então nós estamos ligando essa vida de sinceridade com o Senhor. Essa vida, Senhor, na Tua presença. E que a Tua presença possa estar conosco onde quer que nós sejamos. Pai, caminha conosco, ande conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus é o que nós pedimos nessa manhã. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louve ao Senhor aí.